Vamos às cartas de Cristo hoje. Tirar um pouco da luz. Para a imagem não ficar muito ruim. Hoje vamos iniciar a carta número 7. E vamos relaxar então. Relaxando, relaxando, relaxando. Pedindo a Cristo que nos ajude, aos nossos guias, protetores, mentores, que nos ajudem a entender, né? E cada um de nós deve se esforçar, né? Para colocar em prática, porque a espiritualidade, com as novas informações, dizem que nós é que temos que nos esforçar para evoluir. Então, tá aí o recado. Carta número 7, introdução. O canal falando, ou seja, a médium falando aqui, não é o Cristo, é a médium. Há um acontecimento estranho, milagroso, ligado a esta carta. Quando estava terminada, foi dito claramente ao canal que fora usada a parábola de Mateus 13, versículo 3, como parágrafo inicial. Pouco depois, veio ao canal, de maneira muito forte, a impressão de que anexaram um parágrafo na página 2, marcado com a carta 7, foi impressa e, ao conferir as páginas, ficou surpresa, pasma, ao descobrir que a metade da primeira página havia sido ocupada com as palavras. As palavras aqui, ó. Eu sou a vida, a verdade e o caminho. Essas palavras não haviam sido digitadas no computador. O que eu acabei de ler agora, eu sou a vida, a verdade e o caminho. Parecia ser uma nota de rodapé, porém, a nota somente poderia ter sido escrita usando as instruções precisas, específicas do Word Perfect para criar uma nota de rodapé. E o que é mais interessante, normalmente se atribui somente 2 linhas a esse tipo de notas. Meia palavra não seria uma nota de rodapé. Ainda sob o impacto do acontecimento, o canal procurou em cada arquivo do computador para ver se alguma vez havia usado a tal nota de rodapé e esquecido. Porém, não encontrou nada. Então, chamou um técnico de informática, mostrou o texto no computador e a página impressa, mas ele também não pôde explicar como aquilo poderia ter acontecido. Até agora, ninguém foi capaz de explicar. Para aqueles que não sabem, a afirmação eu sou a vida, a verdade e o caminho foi feita por Jesus Cristo ao descrever a si mesmo durante a sua missão na Palestina. Isso já havia sido citado e explicado por Cristo na 10ª página da carta 7, porém, ele havia usado as palavras em outra ordem. Quando você ler os parágrafos marcados com asterisco na 2ª página 3, em conjunto com a nota de rodapé,
da primeira página, eles sem dúvida ganharão novo sentido para você, pois estão obviamente relacionados. A redação do parágrafo assinalado com asterisco foi energicamente ditada e dirigida no computador e em algum momento, imediatamente depois, a nota de rodapé na primeira página foi adicionada. Outro mistério: como foi que essa nota de rodapé não foi observada ao se fazer a digitação? O canal vive só. Ninguém mais poderia ter sido acesso ao computador. O canal considera essa intervenção e contraversão dos procedimentos do Work Perfect como a assinatura pessoal do próprio Cristo, algo que ele poderia ter feito quando estava na Terra. Bom, agora são as palavras do Cristo, tá? Novamente sou eu, o Cristo, quem vem até vocês por meio desta carta, para quem queira e possa receber as minhas palavras. A seguinte parábola aplica-se tanto à sua era moderna como aos tempos dos judeus, há 2000 anos e há 2001 anos. Eu recomendo essa verdade para você que lê estas cartas. Um semeador saiu a semear. Ao semear, algumas sementes caíram ao longo do caminho e vieram os pássaros e as comeram. Outras caíram em terrenos rochosos, onde não havia muita terra. Elas imediatamente brotaram, mas quando veio o sol, como o solo não tinha profundidade, queimaram, secaram. Outras caíram entre os espinhos e esses cresceram e as sufocaram. Outras caíram em boa terra e produziram grãos. Algumas deram 100, outras 60 e outras 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Escute, então, o significado da parábola do semeador. Então, senhores, o que ele quer dizer? Algumas pessoas não conseguem assimilar, né? Não tem interesse. Outras são do mal, não conseguem assimilar as palavras de Cristo. E outras que estão abertas para isso, que querem saber, que querem seguir o caminho da luz, então floresce o amor, né? E a evolução. Eu sou a vida, a verdade e o caminho. Quando alguém ouve a mensagem a respeito do reino e não a compreende, o malvado, o individualista, arranca o que foi semeado em seu coração. Isso é o que foi semeado no caminho. Quanto ao que se semeou em terreno rochoso, trata-se daquele que ouve a mensagem, imediatamente a recebe com alegria. Ainda que não tenha raiz em si mesmo, ele persiste por algum tempo, mas quando vem alguma atribulação ou perseguição por causa da mensagem, imediatamente ele cai. Aquilo que foi semeado entre os espinhos refere-se àquele que escuta a mensagem, mas os afazeres, as riquezas e os prazeres do mundo sufocam a mensagem e ele permanece infrutífero. A semente que foi semeada em boa terra refere-se àquele que escuta e recebe a mensagem e a compreende. Esse frutifica e produz, em um caso 100, em outro 60 e em outro 30 vezes mais.
Está em Mateus 13, versículo 3. Meu propósito ao compartilhar com você esse conhecimento da verdade do ser nessas cartas é o de torná-lo capaz de crescer em sabedoria e amor espiritual e produzir os frutos e as bênçãos de tal sabedoria e amor em cada momento de sua consciência em evolução. Eu espero que você seja abundantemente alegre. Portanto, vamos juntos arar o terreno humano de sua consciência, livrá-lo das pedras do desespero, quebrar os torrões da incompreensão com a profunda sabedoria, arrancar as ervas daninhas de seus padrões mentais, emocionais negativos com a minha ajuda e fertilizar o solo de sua consciência com uma fé sempre crescente. Então, semeie as mais belas sementes nascidas de suas percepções espirituais em evolução e de seu amor incondicional. Minha alegria será a sua alegria nesse esforço, e a sua alegria será agregada à minha alegria. Nessa unidade de propósito e conquistas, você finalmente sentirá esta que está de fato em seu espírito e que o meu espírito está sendo derramado sobre você. Desse modo, nós experimentaremos a unidade daquele do qual ambos extraímos a nossa individualidade. Meus pensamentos se tornarão os seus pensamentos, não contaminados pela sua consciência egóica anterior. Bem, vou ficar por aqui. E a próxima será a continuação desta carta número 7. Paz e luz para todos, tudo de bom.